7h30. Vamos lá? Então, mesmo na sua casa, feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Papai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela honra que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela tua paciência, que é incrível, tua misericórdia, teu amor que dura para sempre. De verdade, a gente tem reconhecido isso e visto todo dia. Pai, nós pedimos que hoje o Senhor venha abrir as nossas mentes, o coração de todo o teu povo que está espalhado por todo esse planeta, por todo esse mundo, Pai, não só no Brasil. Que a gente possa ver com clareza o que está acontecendo, que os nossos olhos venham ser abertos, Pai. Que a nossa mente venha a ser aberta, que o nosso coração duro venha a ser amolecido, que os nossos ouvidos venham a ouvir, Pai. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir, e a gente não tem usado muito isso. Mas nós clamamos, Senhor, porque nós sabemos que é só o Senhor que nos leva ao arrependimento. Só o Senhor que traz a verdade, tua luz. E nós queremos ela. Nós ansiamos por ela, Jesus. Vem falar conosco. Vem mexer conosco nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Desde que você me beijou, sua presença, eu jamais fui o mesmo. Desde que você me mostrou a sua beleza, eu me apaixonei. E eu só posso dizer, quando estou com você, Jesus, te amo. Eu só posso dizer, quando estou com você, Jesus, te amo. Nada mais importa para mim. Nada mais importa para mim. Canta mais uma vez, vai, nada mais. Nada mais importa para mim. Nada mais importa para mim. Desde que você me beijou, sua presença, eu jamais fui o mesmo. Desde que você me mostrou a sua beleza, eu me apaixonei. Será que no tempo que você conheceu Jesus até agora, você se apaixonou por ele? Será que você nunca mais foi o mesmo? Ou será que ainda você é a mesma pessoa? O Senhor, ele nos constrange, a gente se apaixona por ele e não tem como ser igual. Vamos mais uma vez, vai. Desde que você me beijou, vai. Desde que você me beijou, sua presença, eu jamais fui o mesmo. Desde que você me mostrou a sua beleza, eu me apaixonei. Eu só posso dizer, quando estou com você, Jesus, te amo. E eu só posso dizer, quando estou com você, Jesus, te amo. Vai, mais
Ele, deixar Ele conduzir os nossos passos. Eu convido você para essa aventura, para essa vida de verdade, essa vida verdadeira que nós temos em Jesus. Quando a gente começa a entregar tudo que a gente tem para Ele, tudo começa a mudar. Muda drasticamente. No começo incomoda, mas é para o nosso bem, é para curar aquelas feridas que há tanto tempo dói e a gente se acostumou. Então, Senhor Jesus, continua com a gente, entra em cada lar, Senhor, invade cada coração, esteja presente em nossas vidas sempre, Senhor, como o Senhor sempre esteve. O Senhor é tão bom e nunca desiste de nós. O Senhor é bom demais. Obrigado, Jesus. Mais uma vez te agradecemos. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus, obrigado, Deus. Senhor, temos tanta fome em Ti, temos tanta sede em Ti, em Ti. Face a face, que cada dia mais você venha ser tudo que eu preciso, tudo que eu mais anseio.
desejar e querer e buscar por isso. Se o teu relacionamento com Deus nesse momento não é bom, não te agrada, não te satisfaz, entenda que isso não é culpa dele. Reconheça. É bom, irmão, é bom. É bom reconhecer as coisas diante do Senhor, é bom. A luz é boa. Ela revela realmente as coisas que não são legais de nós, ela revela. Mas é que para que a gente possa ser liberto, a gente tem que ansiar a verdade. A verdade nos liberta, querido. Reconhece que não tem se dedicado o suficiente a Ele. Isso não tem nada a ver com deveres religiosos, isso tem a ver com o teu coração, com o teu relacionamento. Isso tem a ver com a tua busca. Pai, eu clamo, manda fogo dos céus nos nossos corações. Que essas canções sejam verdadeiras em nossos corações, Pai. Só você pode fazer isso em nós, Senhor. Espírito Santo, alcança cada coração. Não só de Ponta Grossa, do Paraná, mas do Brasil e do mundo todo, Pai. Alcança todos. Gerando fome e sede. Gerando o Senhor como prioridade para nós. Que venha a ser verdade isso. Essa fome só vem de você, Senhor. Vem crescendo fome em nós. Vem crescendo essa fome que nós vamos cantar essa canção de verdade. Porque nós queremos uma fome que não é saciada por outra coisa. Só você. Vem, Senhor. Mas vamos ver. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Vamos lá. Nada mais satisfaz minha alma. Manda, Senhor, manda. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Leva, Senhor, corações serem sedentos, Senhor. Nós clamamos essa noite por isso. Clamamos por corações sedentos. Enche o nosso coração de anseio por Ti. Fala conosco essa noite, Senhor. Que a Tua verdade venha visitar os nossos corações, de todos que possam, nesse momento, receber, nesse momento, colher isso. Mesmo aqueles que não vão ouvir essas mensagens, Pai, que não vão ouvir esse louvor, nós clamamos pelas vidas, Pai. Clamamos que o Senhor venha despertar o Teu povo nesse tempo. Que Tu venha acordar, Senhor, o Teu remanescente que tem dormido, que tem esperado a banda passar. Levanta, Senhor, em anseio por Ti, com paixão unicamente por Ti, não por si mesmo, nem por riquezas, nem por reconhecimento humano, mas somente por Você. Corações queimando por Ti, Jesus. Determinamos e clamamos por isso agora. Que o Senhor venha alcançar. Obrigado, Jesus, por isso. Te amamos, Senhor. Fala conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Top demais, hein? Aqui do ladinho. Tomar uma aguinha. Meu querido, você pode ter isso na sua casa, onde você está, todo o tempo. Você tem isso, por quê? Porque você tem livre acesso. Graças ao véu rasgadinho que o Senhor fez por nós. E Ele é incrível. Ele é incrível, cara. Que a gente possa entender o que Ele está querendo fazer nesse tempo. A gente venha se render e deixar Ele fazer na medida certa, né? Vamos lá, nós vamos falar um pouquinho hoje, porque aqui na base a gente trabalha, não no sentido de engessar, mas o Senhor tem trazido
temas para que a gente trabalhe em cima deles. Eu vejo que são princípios, né? Às vezes fala tema, a gente pensa, quer dizer que vocês são engessados por tema? Não. Se você for pegar, se você acompanhou a história da base, desde que a gente começou a fazer reuniões, o Senhor tem nos dado direção e se for ver, conta uma história, né? E para esse mês agora de abril, Ele trouxe para nós o tema, o princípio de temor, né? Normalmente a gente trabalha, todos os missionários aqui trabalham com isso, a gente vai, de forma natural, a gente não impõe os temas, a gente não força, é aquilo que o Senhor gera nos corações. Tudo certo aí? Tá bugado aí? Facebook... O Insta também? Não, o Insta tá bom. O Insta tá bom? Gente, se não tiver legal alguma plataforma, troca para outra, tá? A gente tem o Insta e tem o Face, tá? É que as plataformas estão abarrotadas de coisas e tem alguns que estão funcionando, outros não. E realmente ele dá uma bugadinha, tá? Querem cancelar? Abrir de volta? Deu boa? Deu boa? Voltou? Então, mas se não tiver legal uma, a outra vai estar, tá? Hoje pela manhã no turno, pra você ter uma ideia, o que não estava legal era o Insta. E aí, agora pelo que eu estou vendo ali, que é o Face. Mas se uma plataforma não tiver legal, tem alguém, vocês podem colocar o link do Insta lá no Face? Não tem como pôr? Não tem como pôr link? Não? Achei que não. É só entrar no Instagram, canal. Instagram, se colocar lá Canal do Monte, ele vai. O que deu aí? Acho que vai ter que começar o vídeo de novo. Começa de volta. Fecha ele e abre de novo. No Face também. No Face A galera do Insta, aguenta aí que a gente tá só estabilizando ali do Face, que tá bugadão. Começa de novo, tá lá, sossegadinho. Tá rolando? O do teu, né? A internet ficou estranha. Deu uma... Quem não estiver usando a internet, Nossa, não estava acho que- conectada, gente. Talvez derrubar aí, por favor. Acho que eu tô dentro, pra você ter uma ideia. Deixa eu sair daqui. Eu posso tirar aqui também. Aqui voltou. Voltou? Legal? É muita coisa, gente. A rede tá pesadona. Mas beleza, estamos de novo. Qualquer coisa, se você não conseguiu pegar tudo, a gente está lançando gravadinho no YouTube também, então você pode acompanhar lá também. Então, se você perder algo, não conseguiu, às vezes para você estava ruim de ver ao vivo, não se preocupe, que lá no canal do Monte no YouTube, o canal da base, você vai conseguir acompanhar, tá? Então não esquenta a cabeça que você consegue pegar de um jeito ou do outro. Isso vai amanhã pro ar, tanto o turno quanto o culto de hoje, beleza? E aí a gente tá trabalhando o princípio de temor a partir de abril. E aqui a gente não seta, sabe? Tem os missionários que trazem palavras em dias específicos que, cara, a gente deixa livre e cada um traz aquilo que o Senhor está gerando no coração deles. E é legal como acaba casando as coisas, como acaba unindo tudo, né? A gente faz o máximo possível para deixar tudo na mão dele. Então o tema que nós estamos trabalhando, o princípio que nós estamos trabalhando agora é sobre temor, né? E é muito amplo, cara, dá pra gente ir longe nisso, mas como eu falei, as ideias que a gente gosta de trabalhar até mesmo que na base não são formas complexas, mas sim a gente está trazendo princípios e a gente vai caminhando nesse princípio para que você consiga aplicar isso futuramente, porque não adianta nada você ficar ouvindo grandes palavras e você não aplicar. Aí você sai dali à toa, não serviu nada, tem que ter uma marca, tem que mudar algo em você, tem que transformar o teu caráter de alguma forma, tem que fazer com que você aja diferente, né? E quando a gente traz muita coisa, normalmente a gente não consegue fazer. Então é assim que a gente opera aqui na base. E é dessa mesma forma que a gente está trabalhando na questão das lives. Então a gente vai trabalhar um pedaço da parte do temor e a gente vai navegando durante os dias aqui, cada reunião a gente vai trabalhando de uma forma mais ampla, de uma forma mais completa. Então por isso que a gente trabalha princípios durante cada mês. E uma das coisas que o Senhor sempre me leva a fazer, às vezes, é trazer o entendimento da palavra, o que a palavra em si quer dizer, né? E eu vejo que muitas vezes a gente confunde o temor com, por exemplo, o medo, né? E você vai ver, vou pegar algumas definições. Eu fiz uma pesquisa em dicionário para a gente poder encontrar isso aí. Então, se eu pegar, por exemplo, lá, o medo, ele diz assim,
ele fala temor também. Ó. Uma das definições do medo é temor, daí vírgula lá, ansiedade irracional ou fundamentada, vírgula, receio. Né? Tem uma outra aqui, ó, apreensão em relação a algo desagradável, algo temeroso. Aí tem uma outra definição que diz assim, estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que ao contrário suscita essa consciência. Então você vê que às vezes a gente confunde. O que deu aí? Caiu de volta? Mas acho que o Insta tá ok, daí continua pelo Insta. Galera, vai indo pro Insta lá, se o Face tá meio bugadão. Ele tá meio assim, então a gente tá tentando aqui, mas o resto tá funcionando, então provavelmente é alguma coisa que tá. Vai, continua, tá? Beleza? Então você vê que muitas vezes a gente acha que temor é medo, né? Não, tem que temer a Deus, quer dizer, tem que ter medo dele, né? Tipo, e não tem nada a ver. E o que eu gostei aqui é de uma definição da palavra temor mesmo. Eu achei algumas que também batiam com medo. Mas eu achei aqui duas que eu achei interessante. Que fala assim, ó, sentimento de profundo respeito e obediência. Tá vendo? E uma outra que diz cumprimento rigoroso, pontualidade, diligência, empenho. Para mim é o que traz o entendimento do que é temor, o significado da palavra temor e relacionado a Deus, né? É o que, essa aqui foi o que eu mais gostei, sentimento de profundo respeito e obediência. E sabe o que a gente mais vê, principalmente em toda essa doideira que foi o corona, a gente conseguiu ver que, cara, como o temor está escasso hoje, né? Como esse sentimento de profundo respeito a Deus, cara, não só agora na crise, mas há muito tempo já está acontecendo isso. E a gente vê que, cara, Deus é quando dá tempo, é quando eu estou livre, se não tem ninguém me cobrando eu não vou, eu não preciso ir atrás, ou eu entendo que buscar a Deus e temer a Deus quer dizer bater cartão em algum templo, em algum sistema religioso, e a gente não entende exatamente o que Deus está querendo dizer. Né? Eu vejo que isso é o sentimento de profundo respeito, que nem a gente leu aqui, numa das definições, que eu tenho todo dia por Ele. Né? Eu tenho um sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Né? E nós vemos que claramente isso não acontece numa escala muito grande. A gente vai deixando Deus, eu faço a hora que dá, a hora que eu estou afim, a hora que eu estou feliz. Muita gente fala assim, hoje eu não estou bom, então eu não vou buscar Deus. E cara, é totalmente desprovido de entendimento que realmente quem Deus é. O temor a Deus, cara, sumiu, né? Porque muitas vezes a gente acha, como eu falei, que é medo. Não, eu tenho medo de Deus, porque Deus o livre, se eu não fizer eu vou morrer. Não, você não está entendendo, você tem medo de Deus, é diferente. Como é que a gente fala sempre? Tem medo, mas não tem vergonha? Né? É algo assim. E às vezes é exatamente o que acontece. A gente tem medo, mas não tem vergonha para Deus. A gente tem medo dele, mas não respeita, mas não o ama, mas não busca, não prioriza ele. Né? O que a gente mais vê hoje no nosso tempo é como Deus não é prioridade para nós. A gente faz aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer, e quando dá tempo, aí eu vou buscar. Não, hoje eu corri muito, hoje eu estou cansado, eu estou estressado, hoje eu não vou nem orar, não vou nem conversar com Deus, porque, né, tipo, não é prioridade, sabe? A gente não sente falta, a gente não anseia. Putz, nossa, hoje eu não consegui ler a palavra, parece que eu não comi, parece que eu não tomei um café da manhã bom, parece que eu não almocei, sabe? Hoje eu não conversei com o pai de manhã, caramba, parece que eu estou vazio, parece que está faltando alguma coisa. A gente passa o dia que a gente nem importa, cara. A gente tanto fez como tanto faz, sabe? Isso eu vejo como um grande entendimento de não haver temor, sabe? O temor está lá embaixo, a gente não está entendendo. A gente está entendendo que Deus é amor, né? A gente só vê isso, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor o tempo inteiro. E a gente não está entendendo a seriedade realmente, tendo essa questão que a gente leu aqui em cima, esse sentimento de profundo respeito. A gente não tem, né? Não tem essa, sabe, essa paixão mesmo, esse anseio, esse respeito mesmo, como a gente leu. E hoje eu vou ler algumas passagens que na hora que eu estava conversando com o Senhor e Ele gerou isso, eu falei, tá, como é que a gente pode falar nisso, né, Pai? Porque tem tanta coisa. E Ele me trouxe exatamente esse princípio, de a gente pegar como lá atrás mesmo muitas pessoas já não tinham entendimento do que é temor e tiveram depois. E aí eu quero ler uma passagem que está lá em Atos 5, do 1 ao 11. Lembrando que nesse tempo é importante, cara. Se você não tem uma Bíblia aí, tudo bem, mas se você tiver, tira a poeira dela lá e vamos ler junto, vamos acompanhar junto aí.
Vamos andar junto nesse tempo. Você está vendo depois? Eu estou vendo no YouTube. Se tiver no computador, abre junto, aí abre 2 telas, sabe? Ou você abre no computador e abre no celular a Bíblia. O importante é a gente ter essa busca de querer ler junto, sabe? Se não sozinho, pelo menos junto com as pessoas. E eu vou ler lá, está em Atos 5, nós vamos do 1 ao 11. Vamos lá. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também, sua mulher e o restante o levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? E ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram envolver o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, entrando à porta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Antes de eu continuar, eu quero orar. Feche seus olhos aí. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Queremos entender mais da Tua Palavra. Queremos que o Senhor venha abrir a nossa mente de verdade. A Tua Palavra penetre em nós e faça parte de nós, Senhor. Queremos entender ela com clareza e conseguir entender como devemos aplicar, como a gente faz a partir de agora. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo revele para nós e traga entendimento. Em nome de Jesus. Então, se você for ver, o que eu entendo aqui, né? Essas pessoas, essa casa era deles, né? E uma casa, era uma propriedade, né? E aí era deles. Eles venderam, e naquela época as pessoas estavam se unindo de tal forma que eles vendiam o que era deles para dar para as outras pessoas, para dar para a obra, né? Eles estavam amando tanto aquilo que eles estavam se desfazendo deles mesmos para servir outras pessoas. Só que você vê que nesse momento eles pensam assim: mas o que tem a ver? Né? Tipo, vamos vender, dizendo que foi por tanto, e a gente fica com um pedaço para nós, né? E fechou o pacote, o que tem de mais? Né? A gente já está ajudando, nada a ver, eles não vão se importar, né? E o que tem a ver? Né? O que tem a ver, né? E aí essas pessoas fizeram isso achando que nada a ver, dá nada não, né? É nosso mesmo. Só que o que acontece? Até Pedro frisa aqui, eles não conseguem entender, né, que na verdade aquela mentira não foi para pessoas, eles não mentiram para os apóstolos, que eram meros homens, e são meros homens, né? Eles mentiram para o próprio Deus. Hoje nós vemos diversas coisas que acontecem no meio religioso, tal, que acontece às vezes uns perrengues, né? Que é normal, porque onde há pessoas, infelizmente, isso acontece. Eu já falo que isso vai acontecer para mostrar quem que é aprovado e quem não é. E aí essas coisas acontecem, só que as pessoas ficam escandalizadas falando assim: nossa, você viu que o fulano roubou do ciclano? A gente não está entendendo que quando alguém rouba algo da obra do Senhor, não roubou de alguém, de uma propriedade do homem, mas sim do próprio Deus. Isso é uma das conotações que mostra claramente a falta de temor e entendimento de quem Deus é para nós. A gente não consegue entender de tal forma que a gente acha assim: não, mas lá na igreja tem umas canetas, eu fui lá e eu peguei essas canetas. Pensar, mas nada a ver, eles têm bastante. Só que aquelas canetas não são daquelas pessoas, é de Deus. E a gente acha que não tem nada a ver. Será que talvez a gente tem que começar a cair morto assim para a gente entender? Será que Deus tem que fazer isso para a gente acordar para a vida? Será que a gente precisa ver essas coisas acontecer com nossos próprios olhos de forma fulminante, de forma instantânea? Você mente, rouba o Senhor de alguma forma e de repente você morre?
Será que vai precisar chegar a esse ponto para a gente entender? Para a gente entender quem Deus é de verdade, parar de olhar para homens e começar a olhar o que aqueles homens representam ou deveriam representar? E olha como Pedro ele chega a frisar isso. Ele fala isso para Ananias antes de Ananias cair morto, né? Ele fala, ela não pertencia a você, cara, o dinheiro, ao meu entendimento, tá? Não sei se você pensa igual, mas eu penso assim. Essa casa e essa propriedade era deles. Eles podiam ter falado, ó, nós vamos dar isso aqui é nosso, tá? Isso aqui a gente vai ficar para nós porque a gente quer fazer umas paradas aí. Beleza? Eu não acredito que eles iam morrer ali. Porque, como ele disse aqui, mas ela não pertencia a você? Depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Cara, isso para mim está muito claro. Eles poderiam ter ficado com uma parte, mas eles mentiram, cara. E aquilo ali era o começo da igreja do Senhor, era o começo da igreja. O corpo estava crescendo, estava nascendo ali. Estava se conectando. E eu vejo, sem sombra de dúvida, como isso acontece hoje, cara. Como a gente perdeu tanto a essência, a gente perdeu tanto o entendimento de quem Deus é, do que Ele é, né? Quem Ele é, a grandeza dEle. E a gente começa a fazer essas coisas, não dá nada. Ainda mais a gente brasileiro, que sempre dá um jeitinho, que é normal a gente fazer essas manhas, é normal a gente fazer isso, faz parte da nossa cultura, infelizmente. É algo maldito que foi estabelecido em nós, que a gente sempre tira uma vantagemzinha, vamos fazer um joguinho de cintura para lá, um para cá, não dá nada. Eu já estou ajudando aqui, não dá nada eu fazer aqui. E a gente perdeu a essência, o entendimento e o temor de quem Deus é. Perdemos, cara. E você pega aqui, seguindo a história, nós vamos ler aqui na parte da esposa dele. E aí, olha como Pedro dá chance para ela jogar limpo. Veja aqui, ó. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Então, para ela, nada, ela não sabia que o marido dela já estava morto, ela não estava ligada. 3 horas depois, ela estava de boa, fazendo as paradinhas dela, né? Foi lá arrastar o salário do mercado e, ela não sabia de nada. Aí ela chega lá e Pedro pergunta, cara, vê como esses momentos é a hora que Deus está dando a chance para você jogar limpo, para você arcar com a consequência. Ou você vai ter esse tipo de destino. Porque, cara, morte física, eu vou ser sincero, ao meu ver é muito fácil, se tu morre, acabou. Mas tem muita morte pior aí, muita morte pior. Aí Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Você vê, cara, como é sensacional isso. Como Deus ele dá a chance, cara. Ele usou ali Pedro para ele já fazer a pergunta, viu? Mas você está fazendo isso mesmo? E quantas vezes você tem feito isso? Quando você chega a falar, vamos falar do meio religioso, né? Vamos falar dos crentes. Você chega para o teu pastor e começa a falar coisas que na verdade você não faz bem daquele jeito. Quantas vezes isso acontece? Você entende que quando você está fazendo isso para se defender, para gerar justiça para você, você está mentindo para Deus? Você entende isso? A gente perdeu a essência disso, cara. A gente quer fazer justiça mentindo. A gente quer ter honra enganando. Não existe o que você plantar, você vai colher. A gente já falou várias vezes isso. E a gente tem falado constantemente. A gente deixou de entender isso. Se eu estou semeando mentira, se eu estou enganando pessoas dizendo, não, mas você não sabe o que eu passo lá em casa, pastor. Sabe o que acontece? Lá em casa ninguém me ajuda. Lá em casa acontece assim, assado, frito, cozido. Nossa, me persegue um monte, não me leva a sério. E na verdade não é bem assim. E aí, diante do pastor falar uma coisa, quando você vai para casa você surta, você grita, você faz o escarcéu, você faz coisas ocultas. Nós esquecemos que nós vamos prestar conta daquilo que nós estamos fazendo para Deus. Nós temos um tempo de vida e um tempo de a gente voltar. Quando esse tempo vencer, coisa linda, você vai sentar de frente com ele. Então, Pedro pergunta ainda, diga-me, foi esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ele dá oportunidade para jogar limpo. Ela podia falar assim, não, Pedro, sabe o que acontece? Ai, meu marido vai me matar se eu falar isso. Deus livre, eu não devia falar, mas não, eu sei que eu tenho que fazer certo, porque Deus é tão bom. Ele é tão incrível, eu tenho que falar a verdade. Sou serva dele e eu tenho que falar a verdade.
Na verdade, nós vendemos por um tanto e a gente ficou com um pedaço, só que a gente disse para vocês ficarem isso porque a gente ficou com medo de vocês ficarem com tudo. E a gente queria ficar, porque a gente queria fazer um negócio lá. Eu acredito muito que ela tinha essa oportunidade de fazer. Mas olha a resposta dela. Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Deslavada, cara. Deslavada, cara. Deslavada, mano. Deslavada, cara, deslavada. Ela, sim, foi esse mesmo. Você vê como a falta de temor, cara, a gente não está entendendo que nós estamos diante do único que vai julgar realmente. O sistema de justiça humano não é um sistema de justiça real e verdadeiro, porque a gente consegue de alguma forma escapar dele, se a gente fez algo errado, se a gente encontrar uma brechinha, se não tiver prova. Mas diante do Senhor tudo está discorrido, está aberto, está revelado, mano. Nós já vamos ler essa passagem também. E a gente esqueceu disso, a gente perdeu a essência de entender que mesmo no secreto, onde ninguém te vê, Ele está te vendo a todo tempo. Todo tempo. Ele te ama tanto que Ele não tira os olhos de você a todo tempo. Sabe aquela coisa assim que tipo, o filho quando o pai vira as costas sai fazendo zica? Nesse caso, o nosso Pai que nos fez, esse Pai da hora, esse Deus incrível que nos permite chamar de Pai e nos chama de filho quando a gente crê no Filho dele, os olhos, Ele nunca vira de costas para nós. Os olhos dele estão sempre olhando para nós estamos vendo tudo. Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo. Só que a gente esqueceu disso, cara. E a gente faz coisas exatamente desse jeito. Meu Deus, é tão bom que hoje em dia não acontece, porque senão, cara, acho que não ia sobrar ninguém nessa terra. Acho que nós ia tudo morrer. A gente tem vergonha na cara muitas vezes, cara. Perante a Deus, nós temos que acordar para a vida e voltar a ter temor. Esse profundo respeito que nós olhamos lá em cima. Cara, isso não é profundo respeito e obediência. Quando um filho ele respeita o pai de forma profunda e ele obedece o pai por amor, não por obrigação. Ele não faz isso aqui. Não mente, não esconde. Fala a real. Aí Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Cara, o Senhor é tão bom que Ele deixa a gente ouvir o porquê que vai acontecer a sentença. Porque nós somos ruins, né? E naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Caraca, você imagine. E aí pulando aqui para o versículo 11: e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Isso é falado no versículo 11 e... cadê? E no versículo 5 também fala duas vezes: ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Você vê que pessoas que nem viram, mas ouviram, um grande temor tomou o coração deles. E eu vejo que o temor não era nem um medo, era de profundo respeito. Caraca, mano, Deus é real mesmo. Acho que eles tiveram uma revelação tão grande de falar: caramba, esse Deus que esses caras estão falando é verdade, mano. Caraca, é verdade, mano. Você viu o que aconteceu, mano? Os caras mentiram, eles mentiram e morreram, cara. Você imagina as rodinhas conversando, né? As rodinhas trocando ideia, tipo, você viu lá, mano? Os caras mentiram, eles mentiram e morreram, cara, morreram. Sério? Sério, mano. Caraca, esse Deus é verdade. 2000 anos depois, a gente ainda não entendeu que esse Deus é verdade. A gente não entendeu, cara. 2000 anos depois. Quer ver? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Se nós entendermos, isso é uma das passagens que, cara, queima no meu coração. Se nós entendermos isso, que
que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Cara, se você só entender isso aqui e sair praticando isso, tenho certeza que a tua vida já muda. Muito. Mas muito mesmo. Não é um pouco. Porque a gente tem feito coisas no nosso secreto, que às vezes você não conhece que é a palavra secreto. Seria onde ninguém está te vendo. Mas Deus está te vendo. Quando a gente está na nossa casa, quando ninguém está lá, só está você. E você acha que Deus não está aqui porque eu não estou falando com ele, está ali. Porque Ele quer estar com você, Ele te ama, Ele não está ali para ficar sabe, tipo, desólio para ver se vai fazer a coisa certa. Não, porque Ele ama, Ele quer estar com você. Ele quer ver você, Ele ama você de tal forma que Ele mandou o Filho dele para morrer por você. Esse é o tanto do amor que Deus tem. Os olhos dele estão todo o tempo sobre nós. E a gente fica fazendo coisas. Sabe uma notícia que eu li esses tempos, por causa da questão do isolamento? Sabe quanto aumentou a agressão à mulher? 600% aumentou. 600%. Uma taxinha mais ou menos, né? 600% aumentar a agressão física, não agressão só verbal. Física, porrada mesmo. E eu tenho certeza absoluta que aumentou também a agressão ao homem, aos filhos. Que a gente sempre fala isso, pensa que é só o homem que é ruim. Não, tem muito mais que é ruim. Ruim pra caramba, que machuca, que fere. Talvez não batendo, mas com a palavra, com o ódio no coração, com o pavor, com a ansiedade, daí desconta em todo mundo e destrói os corações que não pegam. Esse corona trouxe tanta coisa para fora, cara, e está sendo tão maravilhoso. A luz está brilhando de um jeito incrível. Aquele que dizia ter fé, cadê a fé? Por que está desesperado? Aquele que dizia que tem amor, cadê o amor? Só porque agora está passando bastante tempo com a tua família e você não aguenta mais, você tem que ir trabalhar. Aquele que era super vaidoso e não pode nem para academia agora, daí? Como é que você está? Aquele que dizia que não tem tempo para Deus. E agora, o que você tem feito? Como é que tem sido a tua jornada diária? Quanto tempo você tem gasto com Ele? E não estou falando de você ficar lá, ajoelhado numa cadeira orando. Conversando com Ele, chamando Ele para lavar uma louça, chamando Ele para assistir um filme, reconhecendo Ele nos teus caminhos. Quanto tempo você tem gasto? Cadê o temor? Cadê o sentimento de profundo respeito? Onde está? Onde foi parar? Cara, veio à tona tudo. Não, eu amo a minha esposa, agora você não aguenta nem olhar para a cara dela. Não, eu amo meu marido, agora você não aguenta nem... Você está dormindo na sala, porque você não aguenta mais ficar do lado dele. Cadê? Cara, é sensacional. É maravilhoso de ver a luz dele brilhando e trazendo à tona as verdades. Onde está o temor? Como é que você tem feito as coisas em casa? Como é que você tem agido quando você acha que ninguém está te vendo? Um negocinho para nós pensar aí. Outra passagem que o Senhor trouxe para mim, que ele foi falando, foi bem legal, que é a parte de Jonas. Logo no começo, eu quero ler inteiro para você entender o contexto disso. Vou puxar aqui que eu não enxergo muito de longe, tá ruim de ler aí. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos,
Quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar, mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Aí você vê que claramente o que Jonas estava fazendo? Cara, ele claramente entendeu o que o Senhor falou. Mas ele pegou e foi para o lado completamente oposto. Você vê que ele mesmo pagou a passagem. Tipo, cara, eu vou vazar mesmo, eu não vou fazer. Não vou fazer, nem a pau eu vou fazer. Não vou fazer. E aí ele tenta fugir de tudo quanto é jeito. Mas o que acontece? Cara, você não foge do Senhor, cara. Quando ele tem algo para você, filho, você vai tentar fugir, só vai agitar o mar, só vai ficar pior, só vai aumentar a tempestade, cara. Quanto mais você vira as costas para ele, mais vento sopra. E ó, quer ver? O Senhor, porém, ele tentou fugir, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Sensacional. O cara tenta fugir e não vai só destruir só a vida dele, como a vida dos outros. É isso que você está fazendo. Você tem fugido tanto do Senhor, daquilo que Ele tem mandado você fazer, que está aumentando tanto a tempestade que não está destruindo só a tua vida, está destruindo a vida da galera em volta. A gente é muito egoísta, a gente acha: não, mas a vida é minha, eu faço o que eu quiser, eu sou dono do meu nariz. Não, lindão, se você quisesse ser, se Deus quisesse fosse assim, Ele tinha feito uma ilha para cada um e deixava os anjos servir nós. Ele não tinha juntado a gente com um bando de tranqueira que nós somos. O que nós fazemos impacta outras pessoas. Não interessa se você gosta ou deixa de gostar. Você vive numa sociedade. E está na hora de você acordar para a vida e entender que as suas ações influenciam outras pessoas, influenciam a vida delas. E aí, todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Isso é um ponto que eu quero que você frise. Vai cair o instante. Já vai voltar aí, gente. Ele já põe de volta aí. Aí você vê aqui, todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Nessa passagem, se quiser ler, lá está em Jonas 1. Nessa passagem, eles colocam Deus, o seu próprio Deus, com letra minúscula, né? Que o único que é Deus mesmo, ao meu ver, é o único, né? Que é o Pai, que é o Todo-Poderoso, que é Jesus, que é o Espírito Santo. É esse Deus que nós estamos falando, né? E aí eles começaram a clamar, cara. E aí o homem, como é óbvio, o que ele tenta fazer? Não, vamos dar o nosso jeitinho, né? Nós sabemos que para aguentar uma tempestade dessa, sabe o que nós temos que fazer? Deixar o barco mais leve. Então vamos jogar tudo para fora. Vamos jogar tudo para fora. Olha o tamanho do prejuízo que os caras tiveram. Por quê? Porque foram teimosos. Se eles tivessem entendido desde o início, eles não tinham gastado tudo isso. Quantas coisas você tem gasto aí porque você não tem prestado atenção no que Deus está falando? Quantas coisas você tem tentado fazer no teu braço, você não entendeu o que Deus está falando para você? Volta os teus olhos para mim e volte para mim, eu vou te mostrar exatamente o que você tem que fazer. E você está tentando do teu jeito, gastando um pouquinho mais ali, gastando um pouquinho mais lá, queimando um negócio ali, queimando um negócio lá, e não sai do lugar, só piora. Como aconteceu com esses homens aqui. E aí o capitão chega para ele, cara, o que acontece com quem quer fugir? Jonas não estava fugindo à toa, ele não estava fugindo sem saber, ele estava deliberadamente fugindo, ele estava querendo: não, eu vou vazar daqui, não vou para Nínive. E é muito massa você ler depois, para você ver, que você vai entender o porquê, é legal, é da hora. Você vai entender e tem um monte de princípio incrível. E aí, cara, aquele que quer fugir, ele se esconde mesmo, cara. E ele foi lá pro fundo, lá pro porão dormir. E aí os caras estavam tão apavorados, falando: mano,
Clama aí pro teu Deus, vai que ele tem misericórdia de nós, a gente não morre. Vai, o que você está fazendo dormindo? Levanta. E você dormindo aí. E o povo apavorado cutucando você. E você dormindo. Aí os caras tiram sorte, né? Era uma prática muito natural dos caras na época. E aí o que acontece? Sai o nome do lindão, Fujão. O foge, né? Ai, que da hora. E aí a hora que ele fala, eu fico pensando como era o coração daqueles homens, né? Na hora que ele fala assim, que daí os caras começam a perguntar, né? Quem é você? Mas da onde você veio? O que você faz na vida? Porque, pô, a sorte tirou, saiu a sorte falando que você que é o culpado disso, mano. O que tá acontecendo? Por quê? Tá, os caras estão apavorados, eles vão morrer. É igualzinho o que tá acontecendo agora, o povo tá tudo apavorado. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, meu Deus, por quê? Por que isso tá acontecendo? Daí o outro pergunta por quê? Daí todo mundo começa a gastar. E gasta com máscara, e gasta com não sei o quê, gasta com não sei o quê, gasta com não sei o quê, gasta com não sei o quê. Todo mundo sai fazendo. Um fala uma coisa, o cara vai lá e faz. O outro fala outra coisa, o cara vai lá e faz. Ninguém pergunta pra Deus. Ninguém pergunta pra ele o que ele quer. E aí eu fico pensando na hora que eles ouviram isso aqui, ó. Né? A que povo você pertence? Quem você é? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Sensacional, cara, isso deve ter sido incrível. Nesse momento o coração daqueles caras deve ter virado pó. E aí eles falam assim, ó, então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? E tem uma versão aqui, ó, da Almeida, que diz assim, ó, então os homens ficaram possuídos de grande temor. Essa tradução que eu li, essa versão é da NVI. Mas essa outra da Almeida fala, em vez de ser eles ficaram apavorados, diz, foram tomados, possuídos por grande temor. Porque até os caras que tinham outros deuses temiam o Senhor. Até isso, cara. Sabe, tem um negocinho que o Senhor tem queimado no meu coração? Falado assim, as prostitutas e os publicanos estão entrando no reino antes. Até homens que eram adoradores de outros deuses foram possuídos de temor. E vou ser bem sincero, hoje eu vejo muita gente que está no mundão velho, teme muito mais o Senhor do que a galera, muitas vezes, que deveria temer. Nós temos o conhecimento, cara. Nós dizemos que nós conhecemos algo. Se nós dizemos e nós não cumprimos, o rigor é maior, cara. Porque na hora que eu digo, eu falo que eu sou entendedor, que eu sei qual é a verdade. Então os homens ficaram apavorados, foram possuídos de grande temor e perguntaram, o que foi que você fez? E aí os caras perguntam, né, o que a gente faz para parar esse negócio logo? E aí eles falam, né, daí Jonas fala, não, pega e me joga no mar e ele vai se acalmar, porque Jonas estava ligado. Se ele ouviu Deus daquela forma, ele tinha intimidade com Deus, ele era chamado, ele tinha relacionamento com Deus ali, ele sabia claramente o que tinha que falar. Ele escolheu não seguir, como muitas vezes nós fazemos, nós sabemos exatamente o que nós temos que fazer. Você tem orado há muito tempo e Deus tem falado assim, perdoa fulano. Você ora por provisão, Deus fala assim, perdoa fulano. Você fala, não Deus, eu preciso de provisão, depois eu lido com isso. E ele está falando, perdoa fulano. E você tipo, o que tem a ver? Sabe o que tem a ver? Quer dizer que Deus é soberano. E se você entregou a tua vida para Jesus, Ele manda. Ele comanda a tua vida. Se Ele mandou, você fala amém e obedece. Mesmo que você não concorde e não goste. Perdeu-se o temor, o sentimento de profundo respeito que nós falamos e obediência. Nós fazemos o que nós entendemos. Não, Deus é amor, Ele vai entender. Coisa linda, às vezes Ele não vai entender não, porque Ele tem falado para você há anos e você não tem ouvido. E você não tem entendido por que essa tempestade não apaga nunca. E você clama para a tempestade apagar e Ele está falando, se arrepende, cara, você tem feito muita coisa errada. Você fala, não, mas eu vou na igreja. Temos que acordar para a vida. E aí os caras, né, ele fala para jogar ele no mar porque ele sabia o que tinha acontecer. Mas o homem que é homem, ele sempre quer dar um jeitinho, né? A gente sempre tenta ir contra. Em vez de obedecer o que o Senhor mandou, faz igual esses homens. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta para a terra. É lindo isso, cara. O homem tentando achar que pode ir contra o Senhor, cara.
todo joelho vai se dobrar, brother. Todo olho vai ver, toda boca vai confessar. Pode ter certeza. E a gente tem resistido a algo que não tem como resistir. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Cara, eu acho sensacional. O Pai é maravilhoso. Deus é incrível. Olha aqui. E aí os caras, de tão temor que os caras tinham, eles falam assim, eles clamaram ao Senhor. Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente. Porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Cara, isso aqui eram homens falando que não conheciam, que não seguiam, quer dizer, conheciam, acho que eles conheciam, mas eles não adoravam aí, não adoravam o Todo-Poderoso. Mas na hora que ouviram que era do Senhor, os caras, ai meu Deus, agora ferrou. Tá hora demais. E aí eles pegam e jogam o Jonas lá, e a hora que o Jonas cai na água, já era, o mar se aquieta conforme o Senhor falou que iria acontecer através de Jonas. E olha que legal isso aqui. Esses homens eram pagãos, cara. Eram homens que, cara, adoravam outros deuses. Eles não adoravam o Senhor. E olha que massa isso. Lá no versículo 16. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Saca isso, cara? Esses homens adoravam outros deuses, cara. E o coração deles foi tão cheio de temor que eles ofereceram sacrifícios e fizeram votos para o Senhor. Top, não? O Senhor ainda deve ter convertido o barco inteiro lá. Da hora, cara. A gente perdeu essa essência. A gente perdeu, cara, o foco de quem Deus é e o que Ele é. A gente perdeu o respeito, a gente perdeu. Sabe quando a gente fala assim, perdeu o respeito? É o que a gente tem feito com Deus, cara. A gente tem perdido o respeito. A gente perdeu essa sensação, esse entendimento de profundo respeito. Eu não quero seguir, mas eu sei que com Ele não dá, eu tenho que temer. Você adora outros deuses, mas tema o Senhor, cara. Já vai ser alguma coisa. Já vai ser alguma coisa. É muito sério o que está acontecendo, cara. Ele está nos chamando, Ele está falando para nós. A gente tem fingido e se feito de surdo. Só que nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta. E para a gente encerrar, o Senhor colocou no meu coração, ontem eu estava vendo os materiais lá. E o Salmos 33. Eu queria ler para você aí. Cante de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvado. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cante-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao clamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Temam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou, e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que faz. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança da vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que afirmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção.
Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Olha que da hora esse salmo. Cara, ele falou e tudo se fez. Olha o naipe. Ele falou. Olha o que ele faz. Olha quanta coisa boa a gente leu aqui. Da nação que teme ele. Olha como ele protege. Você quer que tudo isso cesse? Você quer que tudo isso acabe? Você quer uma dica bem boa para você fazer hoje? Você volta para ele. Pede para ele de volta: Senhor, eu não faço ideia do que é temor, eu não sei colocar você em primeiro lugar, eu não sei o que fazer. Mas eu estou vendo que acho que não tem outro jeito, não. Me ensina a ter temor, a temer, não ter medo, mas ter respeito por você. Ser diligente, ser cuidadoso, te priorizar. Eu não sei fazer, até acho chato. Já vi uns crentes falando e para mim foi um saco aqui. Sabe por que eu estou falando isso? Porque não adianta você esconder algo do Senhor. Ele conhece o teu coração, Ele sabe que você acha chato ler a Bíblia, Ele sabe que você odeia um monte de gente, Ele sabe tudo isso. Está na hora de você saber, você reconhecer e você começar a dizer diante dele isso. Isso tudo vai cessar quando a gente se arrepender. Quando a gente entender o que Ele está fazendo nesse momento, o que Ele está permitindo que aconteça para que a gente acorde para a vida. Porque nós estamos escolhendo viver sem Ele. Será que tem dado certo? Como é que está a tua casa? Como é que está a tua vida? Está boa? Eu te garanto que não está. Você pode dizer para um monte de gente: não, mas eu tenho tudo, a conta está paga. Mas como é que é quando você vai dormir? Como é que é quando você não está, às vezes, fugindo para outras coisas? Quando você está sozinho? Quando ninguém te vê? Quando você vai tomar um banho? Como é que está sendo para você quando você está sozinho de verdade? Não precisa ser assim a vida. Ele tem uma vida da hora para você. Mas você tem que escolher. Ele é teu Senhor, você é teu Senhor, tua família é teu Senhor, teu trabalho é teu Senhor, o dinheiro é teu Senhor. O que é teu Senhor? É Ele ou as outras coisas? Eu te recomendo a voltar a entender quem Ele é. Abrir teu coração e clamar para que Ele te ensine a viver essa vida. Volta a temer. Se você nunca temeu, que você aprenda hoje. Mas praticar isso. Gasta teu tempo um pouquinho com outras coisas. Não fica só trabalhando em home office, não fica só se preocupando com as notícias, não fica só se preocupando com a segurança das pessoas do grupo de risco, não fica só vendo as tuas coisas. Olha para Ele de volta, prioriza. Seja tomado por um sentimento de profundo respeitar. Admire Ele, cara, Ele é da hora, Ele é incrível. Imagina, Ele falou e tudo se fez. Ele é incrível, cara. A gente pensa que as coisas saíram do controle dele. Não. Só está mostrando quem que é quem. A luz só está brilhando, mano. A luz só está brilhando, só está mostrando quem é quem. E nós vamos prestar conta. Uma hora o juiz vai vir, você acreditando ou deixando de acreditar. E eu oro para que isso te toque hoje de uma forma que você possa deixar Ele trabalhar, continuar a obra dele na tua vida. Antes da gente encerrar, eu quero orar. Beleza? Feche seus olhos mesmo em casa e vamos orar. Senhor Jesus, nós, como parte desse povo, não só brasileiro, mas da humanidade, nós pedimos perdão, Senhor. Nós temos te negligenciado, até quando a gente acha que a gente está fazendo tudo por você, na verdade tem segundas intenções lá no profundo do nosso coração. Nós pedimos perdão, Senhor, pedimos que nesse momento o Senhor visite corações, o Senhor abra mentes, o Senhor venha trazer reconhecimento para as pessoas, para que as pessoas possam realmente reconhecer. Que a tua luz venha brilhar de tal forma que não tenha como não ver. Que todos nós possamos ver o que nós temos feito, como nós temos agido, não para nos condenar. Que as pessoas entendam que é um momento de libertação, é um momento de amor, um momento de vida. E que o Senhor possa fazer até o ouvido do surdo ouvir, até os olhos do cego ver, até o coração do mais rancoroso te ouvir e sentir, Pai. Troca os corações de pedra e coloca corações sensíveis a Ti, coração de carne, que vai sentir, que vai ser sensível ao Teu amor, à Tua palavra, ao Teu falar. O Senhor venha trazer arrependimento sobre toda a nação. O Senhor venha trazer arrependimento sobre todo mundo, Pai. Todo mundo. Que
que nós possamos acordar para o que o Senhor está fazendo, que a gente possa lembrar desse dia, que a gente possa reconhecer que só o Senhor é digno, só o Senhor é Deus, e que a gente pare de tentar fazer no nosso braço, porque a gente claramente já provou que nós não sabemos fazer sem você. Nos perdoa por tanto tempo tentar, mas nós queremos parar de fazer isso. Só que, Pai, nós nos acostumamos a fazer sozinhos do nosso jeito. Nos ensina, nos molda, nos convence. Nós pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Que você possa ser alcançado por isso, que a tua casa possa ser alcançada por isso. E lembra que a gente tem reuniões toda terça, 7h30, sexta, 7h30 e às 11 da manhã na sexta também. A gente tem um turno de adoração. A gente, mesmo com as coisas voltando a mais, vai dar um jeitinho para estar transmitindo pelo menos nessas duas plataformas, desse jeito que a gente está fazendo agora aqui, para que vocês possam estar conhecendo um pouco mais e estar fluindo um pouco mais. Beleza? Siga a gente nas redes, conheça um pouco mais do que a gente tem feito aqui. Valeu, Deus abençoe, tchau!